A Prefeitura de Barbacena está concedendo anistia fiscal aos contribuintes. Isenção de juros e multas àquelas pendências que eles têm para com o poder público municipal. Para falar sobre esse assunto, hoje em nossos estúdios, o secretário de Planejamento e Gestão do município, Samir Moisés. E aproveitando a presença do secretário, vamos também conhecer um pouco do trabalho que a secretaria desenvolve no atual governo municipal. Em instantes, no programa Além da Notícia. A Prefeitura Municipal de Barbacena está concedendo anistia fiscal. O prazo, que inicialmente era até o dia 30 de novembro, foi estendido, a pedido dos contribuintes, para o dia 20 de dezembro. Para falar sobre esse assunto aqui em nossos estúdios, o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Samir Moisés. E aproveitando a presença do secretário, vamos também conversar um pouco sobre a pasta que ele comanda na Prefeitura Municipal de Barbacena, que certamente é uma das principais, porque o sucesso de qualquer gestão pública está ligada intimamente à questão do planejamento, que é a área comandada pelo Samir Moisés, que é o secretário de Planejamento e Gestão do Governo Municipal da administração do prefeito Tony Andrada. Samir, a Prefeitura está concedendo a anistia fiscal e o prazo agora se encerra no dia 20 de dezembro. Prazer estar aqui. E sim, a Prefeitura está concedendo a anistia fiscal. Isso é uma grande conquista para os cidadãos de Barbacena que estão hoje, enfim, conseguindo quitar débitos passados e que os juros e as demais despesas decorrentes desse atraso desses pagamentos, se naquele momento, no ano passado, aquele contribuinte não tinha condições de quitar os seus débitos, agora com a anistia ele consegue. E para a gente atingir chegar nesse ponto de conceder a anistia para o cidadão, a Prefeitura precisou de dois esforços muito grandes. Um deles em parceria com a Câmara Municipal, que foi muito brilhante ao aprovar a proposta de lei do prefeito Tony Andrada, concedendo essa anistia, autorizando a Prefeitura a executar as ações de anistia. Acontecer, tem que ter a aprovação da Câmara. Tem que ter a aprovação da Câmara Municipal, e a Câmara Municipal entendeu esse direito do cidadão e concedeu a anistia. Foi muito brilhante ela quando concedeu a autorização para a Prefeitura executar essas atividades, e também graças ao esforço muito grande da Secretaria Municipal de Fazenda, porque não basta só a autorização da Câmara Municipal. A Prefeitura precisa cumprir metas de arrecadação, e essas metas de arrecadação foram cumpridas graças ao brilhante trabalho do prefeito Tony Andrada, em especial do secretário José Francisco Milagres. Ou seja, se a meta também de arrecadação não fosse... Se você não cumprir uma arrecadação mínima, você não pode realizar nenhum programa de anistia. Então foi um trabalho administrativo de gestão fiscal muito bem realizado, com um trabalho político de entendimento, de facilitação da vida do cidadão, que a Câmara Municipal entendeu bem e trouxe. E essa prorrogação de prazo, eu acho que ela é muito interessante, uma vez que o contribuinte precisava disso, para ele ter mais prazo ainda para conseguir colocar a vida em ordem, colocar as contas, ir lá e renegociar, até porque na virada do ano essa anistia ela perde a validade, e aquele contribuinte que não conseguir aderir ao programa agora não vai conseguir mais. Então essa prorrogação ela vem a calhar. Essa lei que é aprovada pela Câmara, ela vale para... Somente esse ano. Somente esse ano. Quem não entrar agora não entra mais. Então a gente precisava sim cumprir as metas de arrecadação, e esse cumprimento possibilitou isso. Secretário, a anistia é a isenção de juros e multas com relação àquelas pendências que o contribuinte tem para com o poder público municipal. Sim. Que tipo de contribuinte se beneficia dessa anistia? Porque as pessoas às vezes confundem, acham que é só a questão do IPTU. Existem outros débitos que também... Existem outros débitos, alguma taxa municipal que deixou de ser paga, o imposto, o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, diversos outros, todos os débitos existentes, por exemplo, de cobrança da Prefeitura. Se tiver em dívida com a Prefeitura através do SAS. Sim. Né? Isso, ele entra, faz o pedido, renegocia a dívida dele, exatamente, e vai renegociando todos os débitos dele, exatamente.
Já tem um balanço do que foi realizado até agora? A gente teve um volume muito grande visualmente, né, e pelos dados da Secretaria de Fazenda, a gente já teve uma demanda muito grande, mas também tivemos uma demanda grande de contribuintes que queriam mais prazo, e por isso nós prorrogamos. Eu acredito que amanhã ou depois a gente deve receber um relatório parcial com levantamento de quem já apresentou e qual que é o perfil dessa renegociação, que muitas pessoas pagam à vista, outras pessoas não têm condições de pagar à vista. Pode fazer o pagamento parcelado. Aquela pessoa que paga à vista tem um desconto de 100%, a pessoa que faz um parcelamento, eu não me lembro agora de cabeça quais são os limites percentuais, mas se você fizer um parcelamento com um número menor de parcelas, você tem um desconto de 90% dos juros. Se você fizer um parcelamento maior, você tem exatamente um desconto não tão grande, mas o desconto é bom. O menor de todos os descontos, se não me engano, é de 50%. E é muito difícil encontrar isso hoje. E mais do que isso, a pessoa que não tem condições de quitar a dívida, ela regulariza a sua situação, ela regulariza a sua condição de pagamento da dívida e ela consegue limpar o nome dela. Isso é muito bom, você dormir sossegado sabendo que não tem nenhum débito vencido, está com seu nome limpo na praça. Isso é muito bom. Eu também gostaria que o senhor fizesse um esclarecimento que a gente ouve de alguns contribuintes: eu paguei meu IPTU em dia, mas faz jus ao benefício dessa anistia aqueles débitos até 2012, não é isso? Exatamente. Porque às vezes as pessoas falam: esse ano meu IPTU em dia. Exatamente. A anistia ela é só para débitos passados. Nenhuma cobrança da prefeitura realizada esse ano, com nenhuma despesa gerada, nenhum benefício, nenhum tributo, nenhum fato gerador criado esse ano, nenhum fato que gerou a despesa esse ano está sujeito à anistia. A anistia é para débitos passados, anteriores à atual gestão, que os contribuintes, por quaisquer razões, não tiveram condições de quitar naquele período, agora eles estão sendo convidados para procurar a prefeitura para regularizar a sua situação. Isso é um procedimento que acontece também em outros níveis, que não, às vezes, só do poder público, por exemplo. Essas entidades de crédito aí, geralmente no final do ano promovem aí um grande mutirão para que as pessoas possam regularizar. Sim, porque ele é bom, né, para ambas as partes. Aquele contribuinte, ele não paga o imposto devido, ou ele não paga a dívida que ele tem com a prefeitura, porque a dívida já é muito alta. Ele não tem dinheiro para fazer a quitação. Ele deixou de pagar no momento que ele estava apertado. E quanto mais tempo ele demora, né, isso fica acumulado e ainda tem juros de mais encargos sobre essa dívida. O mesmo acontece com os bancos. Um determinado tomador de empréstimo de um banco, ele não consegue quitar a sua dívida, vai acumulando juros e mais juros, e o banco fica sem receber, a pessoa fica com o nome sujo, e é uma situação que não se resolve e ambos ficam prejudicados. Dessa forma, você chama todo mundo para conversar, você zera a situação de todas as pessoas, regulariza isso, o contribuinte sai ganhando porque ele a prefeitura, abrindo mão dos seus débitos, dos débitos decorrentes de juros, de mora e de atrasos, o contribuinte tem maior facilidade de pagamento, ele consegue parcelar essa dívida e a prefeitura começa a aferir alguma receita que ela não ia ter condições de receber, porque o contribuinte não tinha nenhuma perspectiva para receber. Em obras, né? Em algum exatamente, e vai devolver para o próprio cidadão. O próprio cidadão que quita aquele tributo em atraso, ele vai ter o benefício em obras, vai ter o benefício em investimentos em saúde, investimentos em educação. É bom para ambas as partes. Igual meu avô João Moisés, velho João Moisés ensinou, o negócio é bom quando é bom para ambas as partes. E isso é bom tanto para o poder público, para regularizar a sua situação, que também é uma situação fiscal difícil, mas principalmente para o cidadão. Porque o cidadão, por um lado, ele regulariza sua vida e, por outro lado, ele recebe serviços públicos de melhor qualidade. Inclusive, esteve aqui a semana passada o vice-diretor do SAS, né, o Odair Ferreira. Sim. E ele falava que, ele deu um exemplo, falando sobre a anistia, deu um exemplo que um contribuinte que devia lá cerca de R$1.000, ele foi ver, era R$300 a dívida dele. Exatamente. Né, foi tirado esses juros. Exatamente, porque então, vai fazendo... A pessoa vale a pena. Fazer o levantamento. Vale a pena. Aproveita que ainda tem prazo, a gente está agora, ainda tem aí temos ainda alguns dias até o dia 20, ele vai, conversa, volta. Não quer dizer que ele tenha que pagar, ele pode. Exatamente, ele vai, faz o levantamento, volta em casa, olha o seu orçamento de casa, ajusta onde pode ser ajustado, vê qual que é a melhor forma dele fazer esse pagamento, se à vista, ou se quitando uma parte à vista e parcelando o restante, ou se parcelado, mas é um momento sim de regularizar a sua vida, isso é muito importante para o cidadão e para a prefeitura. Secretário,
Aproveitando a sua presença aqui, falando desse assunto que a gente gostaria de esclarecer para os nossos telespectadores, que é uma oportunidade importante que a Prefeitura, em parceria com a Câmara Municipal, concede aos contribuintes do município, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do trabalho da Secretaria de Planejamento e Gestão. Nós temos recebido aqui no programa alguns secretários municipais e eles têm feito assim como que um relatório das atividades que eles conseguiram realizar neste ano de 2013. Porém, as atividades de determinadas secretarias são mais palpáveis, né? Vamos dar exemplo aqui para a Secretaria de Obras. Vem aqui e faz um relatório que asfaltou, que calçou, que colocou poste, colocou iluminação. Então, isso é mais percebível pela população. O serviço de planejamento é um trabalho mais silencioso e mais oculto, mas que sem ele essas outras coisas não aconteceriam, é isso? Exatamente, exatamente. É o que na administração a gente chama de área meio da organização. As organizações mais complexas, como no caso de uma prefeitura municipal, ou de um governo estadual, ou de um governo federal, você cria uma organização inteira, ou mais de uma organização, igual no caso a gente tem a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Fazenda, a Consultoria Geral do Município, a Advocacia Geral do Município, que são responsáveis por esse que nós chamamos de estrutura de área meio. E essa estrutura de área meio, de fato, o papel dela não é aparecer para o cidadão. Até porque o que o cidadão quer não é saber como que a máquina pública funciona. Ele só quer o resultado da política pública. O cidadão, ele elege aquele agente político, aquele ator político devidamente eleito, com legitimidade, estabelece quais são as suas diretrizes, consegue autorização na Câmara Municipal para executar suas políticas públicas e as executa. O cidadão, ele quer o quê? Ele quer o asfalto na rua, ele quer escola de qualidade para o seu filho, quer a unidade básica de saúde funcionando devidamente, ele quer segurança nas ruas, ele quer isso, ele quer serviços públicos prestados com qualidade. Escolas melhores, saúde de melhor qualidade. Exato. Atende, agora, quando a gente fala de gestão, a gente não pode falar de gestão sem planejamento. Eu falo até para os meus alunos de sala de aula que o planejamento, ele é a única das funções da administração que antecede todas as outras, inclusive a do próprio planejamento, que quando o processo de planejamento é muito complexo, o próprio processo de planejamento precisa ser planejado. Você planeja, você executa, depois de você executar, você monitora para ver se aquilo que você executou estava de acordo com aquilo que você tinha planejado inicialmente. A partir da análise, então você, com o resultado desse monitoramento, você faz uma avaliação se o seu planejamento está no caminho correto, se a sua execução foi adequada dentro do planejamento que estava no caminho correto, ver quais são as ações corretivas que você vai fazer, torna a planejar e executar e monitorar e avaliar e entra nesse processo cíclico que hoje está refletido na nossa nova peça do PPA. Ou seja, a palavra planejamento aí está presente em qualquer situação, inclusive na própria família. Por exemplo, a família não se planeja, não faz planejamento das suas atividades, tem que fazer as compras, do pagamento disso, daquilo, não consegue. O planejamento aparece em todos os lugares, desde quando a gente sai de casa e pensa qual é o melhor caminho para a gente chegar até o trabalho, passando pelo dia que a gente vai ao supermercado e faz uma lista de compras, ou passando por uma estrutura de uma prefeitura municipal que você estabelece políticas de governo e tem que pensar todas as etapas burocráticas e não burocráticas de execução que você precisa cumprir para conseguir que o investimento vire uma política, porque aquela intenção de investimento vire uma política pública efetiva para a população, que tenha um resultado efetivo para a população. Agora, ser secretário de planejamento não é tão fácil, né? Porque às vezes é aquele que tem que dizer não às demais secretarias, aos demais secretários. Exatamente. E eu gostaria que o senhor falasse dessa relação da Secretaria de Planejamento com as demais secretarias da Prefeitura. Só que agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco o senhor voltaria falando sobre essa relação da Secretaria de Planejamento com os demais setores da administração. Estou conversando hoje com o secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Barbacena, Samir Moisés. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o programa Além da Notícia. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo pra você!
Otimismo, otimismo, otimismo. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde. Fibra ótica, a revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A City10 tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão esporte técnico avançado, mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP, qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. City10, há mais de 20 anos inovando em tecnologia. City10, sua solução em telecomunicações. Voltamos com o segundo bloco do programa Além da Notícia. Aqui em nossos estúdios, o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Samir Moisés. Samir Moisés é formado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, que é a escola do governo do estado de política, né? Exatamente. Política pública. É também pós-graduando na área, tem vasta experiência na área de administração pública, tendo trabalhado em secretarias do estado, do governo de Minas Gerais, e está agora emprestando aqui em Barbacena a sua experiência e o seu trabalho à frente da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. Samir, ao final do primeiro bloco, nós falávamos sobre o relacionamento da Secretaria de Planejamento e Gestão com as demais secretarias, porque a gente sabe muito bem que o trabalho delas depende muito do que é feito pela sua secretaria. Exatamente. Nem sempre é fácil. E é o bom e velho relacionamento de área fim com área meio de toda e qualquer organização. Todos os secretários nos procuram com demandas que vêm da sociedade, e essas demandas são apresentadas pela sociedade de maneira muito legítima. Há muitos anos, que a sociedade barbacena não tem recebido o respeito que merece do poder público municipal. É isso, você até me disse isso nos bastidores, eu ia te fazer essa pergunta, por que essa sua afirmação? Você olha para as ruas, você vê as unidades básicas de saúde que não estão com qualidade ainda devida. A gente tem trabalhado, a gente já se esforçou para melhorar, mas não conseguiu chegar no ponto ideal. Você anda nas ruas, apesar de a gente ter se esforçado para fazer uma operação mínima de recapear alguns pequenos pontos, tapar alguns buracos, a gente ainda não tem capacidade de investimento. Teve um endividamento muito grande da prefeitura, atraso no pagamento dos servidores, uma desvalorização do servidor público municipal. Uma gestão desastrada? Eu chamaria isso de, não sei se gestão desastrada, mas uma gestão infeliz, para não falar uma gestão desastrada. Uma gestão que não teve, talvez, uma devida organização interna que permitisse chegar a resultados positivos. Isso é um acúmulo de ações e que você não consegue resolver de um dia para o outro. Nós herdamos uma prefeitura com um orçamento muito mal elaborado. Você não tinha nenhuma projeção de quantas despesas contratuais existiam no município. Logo nos primeiros dias, eu brincava que eu pegava o contrato voando pelo corredor e perguntava quanto é que custa, quanto que eu vou precisar guardar até o final do ano. O nosso orçamento não tinha previsão adequada para cumprir todas as nossas obrigações com despesa de pessoal até o final do ano. Esse ano, a prefeitura trabalhou com um orçamento elaborado pela gestão anterior. Exatamente. E elaborado pela gestão anterior, refletindo uma estrutura de governo da gestão anterior. O prefeito Toninho Andrade foi muito feliz com a edição das leis delegadas, deu muita agilidade para o governo trabalhar, ele conseguiu promover muitas mudanças de curto prazo. Agora, para quem está nos bastidores, para pegar um orçamento para uma estrutura antiga e traduzir para uma estrutura nova, esse trabalho é muito complexo, até porque a lei ela tem vigência até o dia 31 de dezembro desse ano. E a gente está fazendo essa matemática, que é mais do que uma matemática, eu brinco, é uma matemática de fazer as coisas se encaixarem para que a gente consiga iniciar o ano que vem
com o orçamento adequado à nova realidade administrativa do município. Ou seja, para que o nosso telespectador possa entender, então a Prefeitura trabalhou esse ano com aquilo que estava planejado pela gestão passada, com os recursos, os limites de recursos planejados pela gestão passada. Na verdade, com aquilo que não estava planejado pela gestão passada, porque as peças estavam muito mal feitas, muito mal elaboradas. Mas em tese seria isso. Exatamente. Foi assim que a gente trabalhou. E eu brinco que a Secretaria de Planejamento, ela não veste a camisa 10 nem nunca vai vestir. Um secretário de Planejamento que fala que veste a camisa 10, ele tem que ser tirado do time. O papel do secretário de Planejamento, para quem gosta de futebol, é vestir a camisa 5. Ele marca, pega a bola, toca para o secretário de Educação, toca para o secretário de Saúde, rola para o secretário de Obras e eles é que vão para a cara do gol prestar a política pública de qualidade para a população. O nosso trabalho é justamente de bastidores. E esse trabalho de bastidores, ele, justamente por todas essas dificuldades, por todos esses entraves que a legislação da administração pública nos impõe, esse trabalho ele não é fácil. E o secretário, como foi a sua pergunta inicialmente, o secretário que está lá no dia a dia, frente a frente com o cidadão, ele quer responder essas demandas do cidadão com a devida celeridade. E a gente impõe o quê? Duas coisas. Primeiro, respeito aos trâmites legais. E segundo, na verdade, segundo que deveria ser o primeiro, né? Que é o mais importante que respeito aos trâmites legais ainda, é planejamento das suas ações para garantir o sucesso naquilo que você está realizando, respeitando todos os trâmites legais, além de cobrar das secretarias o respeito a tudo aquilo que deve ser cumprido, a gente também cobra um planejamento de ações, porque a gente não quer simplesmente responder o problema de hoje agora. A gente quer responder o problema de hoje e garantir que esse problema não vai se repetir no ano que vem e nem no outro, e que daqui a 20 anos a cidade vai estar muito melhor do que está hoje. Secretário, no início do governo falou-se muito no programa Barbacena Século XXI. Depois, ao longo do tempo, ele foi ganhando uma dimensão um pouco menor. O que é o programa e por que isso aconteceu? Na verdade, o programa Barbacena Século XXI, ele é um conjunto, ele é uma metodologia de trabalho de um conjunto de programas governamentais que vai ser implantado. A gente discutiu muito isso num primeiro momento da gestão, e na época de elaboração do plano plurianual, nós fortalecemos essa discussão. Nesse momento, a gente está trabalhando nos bastidores para, então, fazer o detalhamento das ações de cada um desses 14 programas, principais programas de governo, para que o ano que vem a gente faça a execução deles com monitoramento intensivo, monitoramento rigoroso, cobrando prazos de cada agente público na execução de suas atividades. Desde aquela pessoa que elabora o termo do que vai ser comprado, que detalha aquilo que precisa ser comprado, estabelecendo prazo para que a nossa equipe de planejamento e que a nossa equipe de licitações consiga contratar sem atrasos, para estabelecer um prazo para a execução daquele contrato e que aquele agente público responsável por gerir o contrato de obra, um contrato de prestação de serviço educacional, faça e que esses prazos sejam condizentes com a ansiedade do cidadão na ponta. Ou seja, esses projetos estruturadores que o senhor se referiu, seriam metas do governo? Metas do governo, inclusive... Uma secretaria de obras, digamos que a meta do governo seja deixar Barbacena 100% iluminada até 2016. Exatamente. Seria uma meta que a secretaria teria que cumprir. Isso, mas não adianta só falar que vou deixar ela toda iluminada. Para eu deixar ela toda iluminada, eu preciso saber quais ruas vão ser iluminadas. E aí eu vou fazer um trabalho para trás. Quais ruas vão ser iluminadas? Então, quanto que eu vou precisar contratar de obra de iluminação? Quanto que vai me custar essa obra? Para eu licitar, quanto tempo demora a licitação? Então, se eu quero chegar em 2014 com tantas ruas iluminadas, que dia que eu tenho que lançar o processo licitatório? Para que eu tenha tempo de contratar e que a empreiteira vencedora tenha tempo de executar a obra em tempo hábil. Na verdade, o valor que é exigido a licitação? Acima de R$8 mil. Qualquer compra, qualquer... A Lei 8666 é extremamente rigorosa. Ela é de 1993. Um processo de licitação tem um prazo? Sim. Um processo mais rápido que um pregão, por incrível que pareça, se você respeita todos os trâmites legais, a gente até brincou disso na Conferência Municipal de Saúde, que essa pergunta foi feita no painel de orçamento. E eu fiz uma continha rápida com todo mundo. Só que essa continha rápida, ela acabou com algo em torno de 40 dias úteis. A gente está falando de pelo menos 2 meses. Isso é um processo extremamente eficiente. Então não adianta
uma pessoa que acabou de chegar da prefeitura de Paraquedas falar assim, eu quero comprar isso para a semana que vem, porque não vai conseguir, porque a gente tem normas, não é administração privada, não é administração privada. Essas regras aí que precisam Exato. Agora, voltando ao Barbacena para o século XXI, na mesma Conferência Municipal de Saúde, nós fizemos o lançamento oficial do Programa Saúde nos Bairros, que eu chamei de 14 programas, mas na verdade o Programa Saúde nos Bairros é um programa subdividido em 5. Atenção básica, média e alta complexidade, vigilância em saúde, farmácia e gestão do SUS. Isso seria o quê? Seria levar... política pública de saúde de qualidade para os bairros, exatamente. Descentralizar a saúde, cuidando e fortalecendo a atenção primária. Precisa fortalecer a atenção primária, porque é ela que cuida da saúde. Os primeiros atendimentos, o autocuidado do cidadão para ele não adoecer, e resolvendo gargalos da média e da alta complexidade, que é quem cuida dos tratamentos. A saúde custa mais caro, só que a gente precisa trabalhar paralelamente. Por um lado, fortalecendo a atenção primária e, por outro lado, resolvendo problemas estruturais que vão gerar ganhos de eficiência na atenção de média e alta complexidade, que vai ajudar a disponibilizar recursos para investir na atenção primária. É um efeito cascata. Se você cuida lá da atenção primária, você ao mesmo vai demandar tempo menos a média e alta complexidade. Porque você está evitando que esse paciente vai procurar a média e alta complexidade. Sendo que o problema exatamente. Agora, a média e alta complexidade é que custa mais caro. Então, se eu gero eficiência na média e alta complexidade, o que é isso? Se eu economizo recursos na média e alta complexidade, se eu contrato melhor, eu pego esse recurso e devolvo na atenção básica. É uma coisa ajudando a outra. E esse desenho, principalmente, está sendo dado aí, esse novo desenho está sendo dado na área da saúde, né? Sim. A questão do hospital geral. Infelizmente, a gente não tinha a mesma equipe que outras estruturas de governo têm. E essa dificuldade, a gente está fazendo um trabalho aos poucos, entrando de secretaria em secretaria, nós começamos pela Secretaria de Saúde. Você falou do Hospital Geral, é um dos trabalhos que está sendo desenvolvido no âmbito da média e alta complexidade, que vai gerar ganho de eficiência e vai liberar mais recursos para que a gente possa investir na atenção básica. O que é isso? A gente vai está finalizando agora, finalizou a captação de recursos, que o governador assinou o convênio conosco, 18 milhões para a reforma do hospital da FEMIG. Nós vamos reformar, vamos equipar esse hospital, e esse hospital vai abrir as portas para a população, para o atendimento da média e alta complexidade. O que vai acontecer? Barbacena vai aumentar a sua capacidade de atendimento na média e alta complexidade, ou seja, vai reduzir o tamanho das filas, vai reduzir a demora no atendimento. O hospital, ele é custeado pelo governo do estado. Barbacena, além de aumentar a sua capacidade de atendimento, vai reduzir as suas despesas de atendimento. Vai trazer recursos do estado? Vai trazer recursos do estado para financiar esse hospital. E esses recursos que vão sobrar, que a gente tem em nossa contribuição, a gente vai fortalecer na média e na atenção básica, justamente para diminuir a pressão pelo atendimento de média e alta complexidade. Secretário, então eu queria deixar bem claro para o nosso telespectador exatamente isso. A função da Secretaria de Planejamento, por exemplo, a Obras realizou asfaltamento, iluminação, a Secretaria de Educação está planejando a construção de escolas, a Saúde está planejando levar mais qualidade, mais atendimento à população no bairro, ou seja, tudo isso também passou pela... Tudo isso necessariamente passou. Todos esses processos precisaram ser contratados, precisaram ser licitados. Precisou, antes dessa licitação, antes desse processo de contratação, a gente precisou fazer uma provisão de recursos orçamentários para garantir um cumprimento dessa despesa. Quando a gente fala da Secretaria de Educação, a gente está falando de todo um trabalho desenvolvido pela Subsecretaria de Recursos Humanos para garantir o pagamento da folha. A gente deve desenvolver ações agora de valorização do servidor, com a abertura da escola de formação do servidor no ano que vem. E esse trabalho, ele acontece nos bastidores. E ele tem que acontecer nos bastidores. Ele não foi feito para acontecer pela linha de frente. Porque o que o cidadão quer ver é uma escola de qualidade, é um sistema público de saúde de qualidade, ele quer uma boa infraestrutura urbana, ele quer políticas de cultura, ele quer uma cidade fortalecida com o seu turismo, etc. Secretário, estamos chegando ao final do programa, tem muito ainda tema que podia ser debatido, né, dentro da sua área, da sua secretaria, da sua pasta. Eu gostaria que o senhor viesse em outras oportunidades aqui no programa, para que a gente pudesse falar mais sobre o trabalho da sua secretaria, que envolve, né, enfim, todo o governo municipal. O senhor falou aí de algumas licitações, né, importantes que foram realizadas esse ano. O
prefeito anunciou também uma licitação importante que está sendo feita, que é do transporte público em Barbacena. Quando vai acontecer? Como que está esse processo? Olha, respondendo diretamente, ela vai acontecer no próximo dia 19, está agendado, se não me engano, para as 8h30 da manhã, a abertura das propostas. A gente está com uma expectativa muito grande, a gente teve um número grande de pessoas físicas e jurídicas solicitando o edital, umas 15 ou 20 empresas, temos empresas de Barbacena, temos empresas de fora. A gente está com uma expectativa muito grande de trazer um resultado positivo, porque há 20 anos que não existe concessão de transporte municipal em Barbacena, e é o início de um trabalho de regularização que está sendo feito. No início do ano, a gente precisava vencer algumas barreiras, e apesar de estar montando uma secretaria nova, com a Secretaria de Planejamento e Gestão, a gente sabia que todas as dificuldades estruturais não poderiam impedir a contratação de alguns serviços que a gente considerava essenciais, como o serviço de consultoria em transporte e trânsito. E o resultado desse trabalho já está sendo apresentado agora para a sociedade. Nós realizamos audiência pública, esses é um estudo de origem e destino das pessoas no município, combinado com o estudo do trânsito, dos horários de pico, das necessidades do cidadão, levaram isso para discussão com o cidadão, publicamos o edital nestes termos. Foi um trabalho muito, muito bem elaborado pela empresa contratada como nossa parceira, e estamos com uma expectativa muito grande de ter um sucesso nessa licitação, e já no início do ano que vem a gente conseguir implantar um sistema de transporte coletivo muito mais adequado, muito mais moderno, que vai atender melhor o cidadão barbacenense. Uma questão importante nessa situação é que o prefeito anunciou que, no caso dessa licitação, será vencedora a empresa que apresentar o preço menor da passagem, é isso? Exatamente, exatamente, porque tem várias formas que você pode licitar isso. Você pode licitar, gerando receita para a prefeitura, você pode licitar simplesmente colocando técnicas de qualidade de atendimento. O que nós estamos propondo é o seguinte: você tem um padrão de qualidade do qual a prefeitura não abre mão. Para aqueles que cumprem esse padrão de qualidade, aquele que garantir o menor preço de passagem. E não basta garantir no papel. A pessoa tem que comprovar, apresentar todos os custos, mostrar que ele tem condições de honrar aquele preço. Aquele que garantir o menor... Sanções também, né? Existem as sanções. Sim, aí tem todas as sanções contratuais previstas, existem multas e diversos outros tipos de sanções que você precisa abrir o processo administrativo comprovado. Mas a gente está percebendo que as empresas estão interessadas, parece que a empresa está um bom serviço. A ideia não é simplesmente punir a empresa e atender o cidadão, não. A ideia é fazer um bom negócio com a empresa para que ela garanta um preço justo, honesto e adequado para o cidadão, e aquela que ofereceu o melhor preço, é que vai ganhar o direito de explorar o serviço de transporte. Ou seja, o cidadão vai ter um transporte de qualidade ao preço mais baixo possível. O resultado sai no dia 19. O resultado, se Deus quiser, sai no dia 19. Secretário, considerações finais. Olha, eu queria agradecer muito a oportunidade de participar aqui. De fato, a Secretaria de Planejamento ela faz mesmo um trabalho de bastidores, e é um esforço muito grande, não só meu, como principalmente toda a equipe, desde a equipe da Subsecretaria de Administração, da Subsecretaria de Recursos Humanos, da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, da Subsecretaria de Planejamento, a turma que faz o atendimento ao público direto ligado à Secretaria de Administração. Todos têm se esforçado muito nesse trabalho, e eu tenho certeza que o ano de 2014 será um ano de muito mais realizações do que o ano de 2013, que foi um ano de muito conhecimento, muito aprendizado, muita organização de informações, e a tendência é sempre essa: um ano cada vez melhor do que o outro, um processo de melhoramento constante. Muito obrigado mais uma vez, e aguardo o convite para voltar aqui para discutirmos novos assuntos. Com certeza nós iremos convidá-lo, porque o papel nosso como imprensa é exatamente esse, é levar informação e esclarecimento à população. Eu que agradeço aí o senhor pela disponibilidade de estar aqui, pelo trabalho que está sendo realizado. A gente tem acompanhado
mesmo que de longe aí, a gente sabe que o senhor veste a camisa e um secretário de planejamento não poderia ser diferente. Aqui, se não vestir a camisa, certamente ele vai atrapalhar todo o projeto, né, exatamente, de uma administração. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado, sucesso, e que 2014 seja melhor ainda que 2013. Para todos nós. Muito obrigado. Conversei, portanto, com o secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Barbacena, Samir Moisés. Ele falou sobre a anistia fiscal e também falou sobre o trabalho da secretaria. Desta forma, nós vamos encerrando o programa Além da Notícia de hoje. Muito obrigado a todos.